Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa semana que se começa será uma semana realmente intensa, porque nós teremos prisão em segunda instância e a esquerda tentando aprovar pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Se está chegando agora, já verifique a sua inscrição, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. O que a gente está vendo, na verdade, é uma tragédia esquerdista. Por quê? Quando a gente olha a tragédia grega, a gente vê que a tragédia grega é o seguinte, é quando os médiuns, os profetas revelam o destino de alguma pessoa e ao revelar o destino, a pessoa pode ou se submeter àquela revelação ou tentar fugir dessa revelação. E é exatamente quando a pessoa tenta fugir do seu destino que a própria profecia se cumpre. Então a tragédia é quando algo é falado sobre uma pessoa e ela tenta fugir dessa profecia e quando ela foge, ela cumpre a profecia, assim como aconteceu com o Édipo Rei, ou como conhecido no texto original do Sófocles, Édipos Tiranos, ou seja, Édipo Tirano, né? Então, pessoal, o destino está perseguindo os tiranos aí. Então, a tragédia esquerdista é isso. Quanto mais eles tentam fugir do seu destino, mais eles caem nele. E aí vão tentar tentar arrumar uma ideia de impeachment de Bolsonaro, tentar votar prisão em segunda instância, mas na verdade o que estão fazendo é só unir mais ainda o apoio ao presidente Bolsonaro e trazer até de volta a pessoas que estavam ali meio afastadas desse apoio ao atual governo. Então vai acabar o tiro saindo pela culatra. E aí, pessoal, o que acontece? É interessante quando a gente pensa nessa questão de destino, né? Que o destino, quando você tenta fugir dele aí, que ele te pega, né? A gente conhece pela mitologia grega as deusas do destino, a gente conhece como as moiras, né? Então as moiras são as famosas deusas do destino. Só que, curiosamente, elas têm um pai. E o pai das moiras, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o nome do pai das moiras, que é o deus de verdade do destino, o deus da inevitabilidade, o nome dele é Moros. Olha só que coisa curiosa. Quando você recebe a profecia dos deuses que revelam o seu destino e você tenta fugir do destino, quem te pega é o deus do destino, o deus da inevitabilidade, é o deus Moros, tá certo? Nada é por acaso, né? E é isso que está acontecendo. Quanto mais eles tentam fugir, mais o Sérgio Moro está atrás, está apreendendo droga, está apreendendo criminoso graúdo, está ali pescando de rede e não mais de anzol, tá certo, pessoal? Então, o pai das moiras, ele está correndo atrás de todo mundo aí. Só de curiosidade, né? O nome Moros vem da palavra meros em grego, que significa parte, e traz a ideia de que cada um vai receber a parte que lhe cabe. Isso não tem como escapar, é inevitável. É exatamente isso que vai acontecer quanto mais eles tentam destruir a sociedade ocidental ou fazer aquilo que Karl Marx ordenou que se fizesse no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele diz que os objetivos dos comunistas só seriam atingidos por meio da derrubada violenta de toda a ordem social vigente. Então, quanto mais eles tentam soltar bandidos, derrubar a prisão em segunda instância, trazer o caos, mais o Moros, o inevitável, o destino, vem em cima deles, tá certo? Então, a gente tem que ficar muito atento aí, porque cada um vai receber, sim, a parte que lhe cabe. E aí, pessoal, a gente analisando, né, o que está para acontecer esses dias, curioso a gente ver que, para a prova de hoje do Enem, né, primeiro os celulares adiantaram 1 hora, mesmo sem horário de verão, né? Negócio estranhíssimo, né? Então, hoje, domingo, está sendo um dia bem estranho. Os celulares adiantando a hora, confundindo as pessoas. E aí, além disso, também o Mário Sabino, ele lembrou uma coisa muito curiosa que estava acontecendo na prova do Enem, que ele escreveu o seguinte no Twitter: o impeachment como golpe e Lula como prisioneiro político eram as respostas corretas de uma prova de saúde pública da USP. A Janaína Pascoal denunciou e a prova foi cancelada. E, na opinião do Mário Sabino, não basta, os responsáveis por esse escândalo precisam ser exemplarmente punidos. Então, muita coisa estranha ali acontecendo nesse dia, nesse primeiro dia que temos Enem aqui a partir da gestão do Abraham Weintraub. Agora, pessoal, estão tentando trazer o impeachment de Bolsonaro como? Querendo dizer que Bolsonaro teve acesso
aquelas gravações do seu próprio condomínio. Imagina, você é condômino e você, por morar num condomínio, você tem acesso aos áudios ali das entradas e comunicações do condomínio. E, além disso, você tendo acesso por ser morador do condomínio, você também tem acesso àquilo como uma prova que pode te inocentar de uma acusação falsa. E mesmo assim, segundo a grande mídia e a esquerdinha, você não poderia fazer uso dessa prerrogativa. Foi o que disse o Adriano Faria, que é procurador da República, no Twitter. Olha só que comentário pertinente que ele fez. Obter licitamente, ou seja, legalmente, cópia de áudio que desmascara a fraude armada pela militância esquerdista e os seus tentáculos na imprensa militante, não pode. Tentar como prova ou material jornalístico, tratar como prova material jornalístico mensagens roubadas e editadas por organização criminosa a fim de soltar criminosos, pode. Então olha só que curioso, né? Você obter licitamente uma prova para desmascarar uma fraude que fizeram contra você, não pode. Agora, você pegar uma prova ilegal, obtida por meios ilegais e adulterada, evidentemente, isso pode. Curioso, né? Chega a dar vontade de dar um descrédito total. E o Adriano Faria continua dizendo o seguinte: este é o estado da arte na política, no jornalismo e no direito em nosso país. Grande parte dessa classe política, dos jornalistas, dos operadores do direito, no Brasil se tornou uma massa de sociopatas e psicopatas que se ajuntou a criminosos de elevada periculosidade. São os coringas que fizeram do país essa enorme Gotham City, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa maquinação que está sendo tramada para essa semana aí. O deputado Marco Feliciano tem atuado fortemente ali para derrubar essas loucuras que a gente tem visto. Chegou a receber até o elogio do Cláudio Dantas num vídeo que ele fez essa semana. E ele também escreveu no Twitter, o deputado federal Marco Feliciano: não há crime do presidente Bolsonaro quando ele diz que teve acesso aos áudios da portaria do seu condomínio. É seu direito. O Carlos Bolsonaro já tinha mostrado isso no Twitter. Podia até ter feito cópia, que não seria crime, que só ocorreria se subtraísse ou adulterasse a prova. E aí o deputado Marco Feliciano continua dizendo que o senador Randolph fez um tweet dizendo que vai fazer uma representação contra o presidente Bolsonaro por crime de obstrução à justiça. E aí, segundo Marcos Feliciano no Twitter, deputado federal, esse crime não existe no Código Penal. Se ousar fazer, representarei ao Procurador-Geral da República contra ele por crime de comunicação falsa, que é o artigo 340 do Código Penal, esse sim existente, tá? E aí a deputada federal Carla Zambelli também lembra o seguinte, né? Tirar cópias de documentos que provem a inocência de alguém não é nada mais do que exercício regular de defesa. Direito fundamental de qualquer cidadão. Obstrução de justiça é destruir ou ocultar provas e não tirar cópia delas. Então, é esse nível de desespero que nós estamos encontrando na grande mídia, na grande imprensa, que estão assim numa situação financeira periclitante, uma vez que perderam os volumosos financiamentos estatais ali que engordavam tanto as suas contas e garantiam o seu lucro ali no final do mês. Estão desesperados, estão numa luta para ver quem morre primeiro, quem é destruído primeiro, porque ou eles derrubam logo o presidente Bolsonaro ou eles vão quebrar completamente por estarem sem recursos para gerir a sua própria despesa mensal. Tá certo, pessoal? Então, esta é uma semana intensa que promete muito. A gente tem votação da questão da prisão em segunda instância. Eu já fiz aqui uma perspectiva, uma esperança de que o ministro Dias Toffoli dê um voto favorável à prisão em segunda instância e tente melhorar um pouco ali a imagem do Supremo e talvez a sua própria imagem perante o público. Imagem essa que, segundo algumas informações na internet, estava passando por algumas dificuldades ali na Bienal do Livro. E a gente não pode esquecer que a derrubada da prisão em segunda instância é apenas uma das estratégias dentro da militância esquerdista no que tange à questão do direito, à questão judiciária, porque a gente tem vários instrumentos para a implementação do caos por meio do âmbito judiciário. A gente tem, por exemplo, a reforma do Código Penal, que não é para diminuir a impunidade, mas para aumentar a segurança, mas exatamente para ter uma lei penal mais branda para o criminoso. Então, a reforma do Código Penal, primeiro aspecto. Segundo, a audiência de custódia, que o criminoso é solto imediatamente e faz outras vítimas logo em seguida.
Além disso, também tem o processo penal democrático, que acaba servindo para atrapalhar o trabalho do Ministério Público. E para vocês terem ideia, né, no processo penal democrático é proposto que a defesa tem 2 oportunidades de falar defendendo o criminoso, enquanto o Ministério Público só tem 1 oportunidade de fala. Além disso, também a lei de abuso de autoridade, que atrapalha o trabalho dos juízes, promotores e policiais. Essa, infelizmente, já está em vigor. Tem também as prerrogativas de classe, que acaba por ser uma medida que visa a punir promotores, juízes e delegados por atrapalhar o trabalho dos advogados. Além disso, a gente tem o garantismo também, que é dar garantia aos criminosos, e a política de desencarceramento, que é isso, acabar com a prisão em segunda instância, a política de desencarceramento, que significa tirar os criminosos das cadeias e colocá-los de volta às ruas. A gente não pode permitir isso, e eu acho que nessa semana, se eles tentarem fazer isso, vão dar um tiro no pé e a tragédia vai acontecer, ou seja, eles vão unir ainda mais a direita e fazer uma oposição ainda maior contra eles diante desses absurdos aqui. Fazendo isso, tentando fugir do seu destino, farão com que o Deus da inevitabilidade, o Deus do destino, o Deus Moros, venha atrás deles, tá? Pessoal, nos ajudem aqui a divulgar o canal, se inscrevam no canal, examine todas as coisas que tem, que é bom. Clica no like se você gostou do vídeo. Veja se a sua inscrição está ativa, caso você já seja inscrito, é bom você verificar se a sua inscrição está ativa. É muito importante você dar o like, porque quando você não dá o like no vídeo, o YouTube para de te indicar os vídeos do meu canal e depois ele tira a sua inscrição. Então tem que ficar muito atento com relação a isso. Me ajuda a espalhar esse vídeo. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Clica aí e compartilha para seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. E é isso aí, galera. Nós somos a Resistência. Examine todas as coisas e tem, que é bom. Eles querem dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Nós queremos unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, porque mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Temos que ficar muito atentos, porque o povo se perde por falta de conhecimento, porque exatamente conhecimento é poder. Por isso, espalhe o conhecimento e alerte as pessoas sobre o que está para acontecer nessa semana extremamente intensa, com, além de voto no STF sobre prisão em segunda instância, teremos também aí uma tentativa de colocar um impeachment em cima de Bolsonaro por ele ter falado que teve acesso às gravações do seu próprio condomínio, informações essas que ele, como morador do condomínio, tem direito, tá? Então, vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Forte abraço, ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!